Alvorada despertando com você, alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia. Eu quero mandar um abraço para aquele pessoal maravilhoso que trabalha lá nos bastidores para chegar essa programação para você 24 horas. E eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele é o nosso querido professor Luiz Magarian. Olá, professor, como é que vai aí? Olá, meu querido amigo Nando Garcia. Olá, gente querida da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Estamos juntos mais uma vez, graças a Deus. Que bom. Se você quiser ouvir ou assistir esse programa, você pode subir lá no YouTube. A gente fala subir porque os programas sobem para o YouTube. Aí você vai lá na busca do YouTube e coloca RBN barra TVMM. Clica no ícone da FEAL, que é um ícone azul, e aí você vai ver lá embaixo playlist. Clica na playlist e aí vai procurar o Alvorada. Só descer a guia ali uns programas e aí você encontra o Alvorada para você ouvir e assistir e também divulgar, né, e compartilhar com aqueles que te seguem. Hoje a gente vai trazer do livro Hoje. Eu falei, hoje nós vamos trazer do livro Hoje, que é uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel. E eu vou ler essa mensagem aqui, é pequena, eu vou ler toda, e aí nós, né, e professor Luiz, né, vamos comentar essa mensagem aqui e falar sobre isso, né? Pensemos nisso. Exaltemos a indulgência não apenas qual lâmpada que deve brilhar nos vizinhos, mas acima de tudo, por luz viva que nos cabe trazer no coração, de maneira a clarear o próprio caminho. Pensemos nisso, observando as dificuldades do próximo, como se as dificuldades do próximo, em verdade, nos pertencessem. Visite o companheiro embriagado na via pública, em estado a prestar-lhe breve momento de apoio. Desaparecestes na esquina, desistindo conscientemente de auxiliá-lo. Reflete, porém, nos suplícios da esposa, digna que o suporta, incessantemente dentro de casa. Percebeste as manifestações desagradáveis da irmã irrefletida e lhe atiraste em rosto reprovações críticas através de advertências amargas. Recorda, no entanto, a luta do homem correto que a sustenta no lar, por mãe dos próprios filhos. Registraste a presença de irmão obsediado e fugiste a sorrel, temendo a obrigação de socorrê-lo no espaço de algumas horas. Medita, contudo, nos sacrifícios do coração materno que carrega sem pausa. Ouvistes as lamentações do enfermo a censurar-lhes gemidos e descontroles. Imagina, entretanto, como te comportarias se a doença que o verga te invadisse a esfera da própria carne, da própria carne. Assinalastes as inibições do amigo que conversa de maneira infantilizada e abandonastes intempestivamente a palestra, negando-lhe mais alguns minutos de atenção cordial. Pensa, todavia, quão longo e doloroso te seria o sofrimento se guardasses no cérebro semelhante entraves. Ninguém pode viver sem a indulgência dos outros, mas para exercer com sinceridade a indulgência para com os outros, é necessário saibamos colocar-nos no lugar deles.
pense nisso, né? O nosso Emmanuel, pensemos nisso, né? O Emmanuel nos traz. É uma das questões aí que a gente ouve muito, essa palavra, ela ficou, está em moda ainda, que é a tal da empatia, né, professor? É que a É, gente é, ainda... exatamente, Nando, exatamente. A empatia, que é digamos assim, a palavra do momento, né? Eu, eu tenho sempre uma certa preocupação com as palavras do momento, né? Nós estamos ouvindo muitas pessoas usar essa palavra empatia e também a palavra resiliência, né? Mas eu fico com certo receio se as pessoas realmente entendem a extensão do significado da palavra empatia e também da palavra resiliência. Porque a gente falar as palavras, né, Nando, é fácil. Falar qualquer palavra é fácil, principalmente quando as palavras estão na moda, principalmente quando as palavras são bonitas e principalmente quando as palavras às vezes dão algum status quando estamos falando. Agora, é, o que nós precisamos é sentir essas palavras, falar, mas sentir o que elas de fato significam na propagação da vida. Como essas palavras reverberam realmente na vida da gente e na vida das pessoas. E a palavra de destaque que o Emmanuel traz aqui nesse capítulo de hoje, que é a palavra indulgência, né? Demanda, né? Demanda. E quando o Emmanuel escreveu esse trecho, creio eu que não existia a palavra empatia, porque eu me lembro que quando eu era jovem, adolescente, criança, jovem, adolescente, não conhecia essa palavra empatia, né? Ela vem ficando popular de alguns anos para cá. E a palavra resiliência é a mesma coisa, porque a palavra resiliência, por exemplo, era uma palavra que só era usada por quem estudava física, né? Porque ela já existia na física, mas não existia no vocabulário filosófico, no vocabulário poético, romântico, né? Agora, a palavra indulgência, ela tem um lugar especial no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu sempre repito isso, né? É, talvez alguns ouvintes até vão pensar assim, de novo ele vai falar disso, mas é porque já falei isso, vou falar de novo. Eu escutei uma vez um comunicador da Rádio Boa Nova, colega nosso, e ele usou um termo para se referir à indulgência que eu nunca mais esqueci, eu nunca vou esquecer, vou levar isso para o resto da minha vida e para o plano espiritual, porque ele trouxe três fundamentos e ele falou assim: agora eu vou falar do BIP do Evangelho, né? BIP, né? Isso na nossa geração, né, Nando? Esse termo BIP grava muito, porque o BIP era um meio de comunicação que a gente usava, né? Vou bipar o Nando, vou mandar um BIP para o Nando, né? E ele fala o BIP, né? Aí ele começava a explicar que o BIP do Evangelho segundo o Espiritismo é um trio, são três fundamentos que funcionam em consonância, que é a benevolência, o B de benevolência, o I de indulgência e o P de perdão. Benevolência, indulgência e perdão seriam é, as, as três características de quem pensa no seu semelhante, considerando que esse semelhante pode ser um parente, um
membro da família, né? Da família, da pequena família, né? A família que vive na nossa casa, e pode ser um membro da nossa convivência no trabalho, ou um parente mais distante, ou um amigo, né? Que nos apresenta um problema. E aí, quando você leu e falou da indulgência, eu lembrei de novo do BIP, né? Porque a indulgência, ela, ela é um pacote. Só a indulgência por si só, ela é um pacote de comportamentos, né? E aí o Emmanuel, enquanto você estava falando, eu fiz aqui umas anotações rapidamente. O Emmanuel ele vai pontuando vários exemplos da vida real que nós não temos, muitas vezes, a coragem do enfrentamento solidário por falta de indulgência. Porque muitas das vezes a gente encontra alguém ao longo do caminho, na rua, em qualquer lugar, e a gente não conhece esse alguém, é a primeira vez que estamos vendo a pessoa. Então, é, eu não teria nada para perdoar em relação a essa pessoa, porque não conheci, sequer posso dizer que tive uma desavença ou me antipatizei, né? É, mas, é, às vezes, a pessoa precisa de mim mesmo sem me conhecer, né? E, às vezes, pelas injunções da vida, a gente nem dá atenção para a pessoa, né? E aí o Emmanuel, ele é sempre pontual nessas coisas, ele vai no ponto mesmo. Agora, me chamou a atenção que ele faz um link da palavra indulgência com a palavra lâmpada. Você percebeu isso, Nando? Então, que ilumina, né, os nossos pensamentos para que a gente tenha. É uma advertência que ele faz para que a gente desperte e ao despertar para essas situações que a gente se depara no cotidiano, porque ele coloca, pontua situações do cotidiano, né? Seja no lar, seja ele aponta a mãe, quem será aquela mãe que tem os filhos lá para cuidar em casa? Quem será aquele pai que precisa trabalhar? Então, são pessoas que a gente encontra no nosso cotidiano, nas ruas, né? Por onde a gente transita, né? A pessoa que está muitas vezes lá embriagado, que caiu e de repente precisa ser levantado, né? É duro quando a gente, esses dias mesmo passando na rua de carro, eu avistei lá na calçada e estava no farol e daqui a pouco já tinha que sair, mas eu vi um senhor, né, já de idade, dormindo ao relento com o sol, né? E ali jogadinho, né, no canto das pessoas passando e não olhavam para ele, os que olhavam é, também não dava tanta importância. Então é assim que a gente age muitas vezes. A gente precisa pensar que às vezes um gesto desse é o gesto daquela parábola do bom samaritano, né? Que a gente lembra que vão passando e passando as pessoas, até que o samaritano, que era na sociedade não era bem visto, não era pessoa reles lá da sociedade, é que levanta aquela pessoa caída na estrada, leva lá na hospedagem e pede para cuidar dele, daquela pessoa, e que quando na volta ele pagaria todas a conta, né, daquela pessoa. Quer dizer, será que a gente está fazendo isso, professor? Né, a gente passa e deixa, né? A gente, e todos nós, independente de quem for, já vivemos essa situação na nossa vida, né, professor? Eu vejo assim que quando o Emmanuel faz esse destaque, querendo dizer que a indulgência é uma lâmpada, eu penso, a primeira coisa que me vem em mente é a luz.
né? É que o ato da indulgência, a prática da indulgência, ela é uma lâmpada porque ela espalha luz, mas é a luz que emana não de mim, pessoa, mas da atitude que eu pratico, pelo bem que eu estou fazendo, eu estou gerando luz, gerando uma energia positiva e iluminando um local, ou uma pessoa, ou um momento, ou uma situação. Então, ele faz essa comparação da indulgência com uma lâmpada é muito moderno, porque ele está falando de lâmpada, porque lâmpada, você acende a lâmpada e vem a luz. Então, a indulgência dá luz, né? A indulgência provoca a iluminação de quem E pratica a e de iluminação de si próprio, né, professor? Principalmente. exatamente de quem pratica e de quem recebe. Olha, só para você ver aqui, eu aqui rapidamente aqui fiz uma busca e aí eu encontrei aqui um texto, uma lição da União Espírita Mineira, né? Que é a UEM. A União Espírita Mineira é a federativa do Estado de Minas Gerais, né? Ela equivale à nossa Federação do Estado de São Paulo, né? Ela é filiada à Federação, filiada à FEB, né? A União Espírita Mineira colocou um material chamado Indulgência, né? E aí ela faz aqui um apanhado das ideias básicas, Nando. Vou ler só um trechinho para não me prolongar demais, mas diz assim esse texto da União Espírita Mineira. Indulgência é perdão, é o sentimento fraternal que necessitamos cultivar para com os nossos irmãos. E olha como é que eles colocam. Necessitamos cultivar. É uma necessidade nossa também. Não é só uma necessidade dos nossos irmãos, né? Necessitamos cultivar para com nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes e falar mal de quem quer que seja. A pessoa indulgente não vê os defeitos dos outros, ou, se os observa, evita falar deles ou divulgá-los, a fim de que não se tornem conhecidos por outrem. Devemos ser severos para conosco, indulgentes para com as fraquezas alheias. Esse trecho é muito bonito, né? Porque tem muito a ver com Emmanuel esse texto, porque o Emmanuel, ele, ele é um porta-bandeira da disciplina, né? Enquanto ele esparge o conhecimento cristão, a, a boa nova do Evangelho de Jesus, ele não deixa que a parte amorosa do evangelho abafe a necessidade da disciplina, porque a falta da disciplina pode destruir a própria emanação do amor. Olha que interessante, que difícil de entender isso, viu, Nando? Porque faz lembrar, né, que quando Chico pergunta para Emmanuel, logo no começo da obra de Chico, ele pergunta: mas o que eu devo fazer, né? Aí o Emmanuel responde: disciplina, disciplina, disciplina. Ele fala 3 vezes a palavra disciplina, né? Se eu não me engano, foi uma conversa, uma das primeiras conversas de Chico com Emmanuel. Então, a disciplina não tem nada a ver com o amor. Impor disciplina e cumprir e seguir a disciplina não significa falta de amor, falta de benevolência, falta de indulgência, falta de perdão. A disciplina é um regramento para que o amor possa, inclusive, ser melhor vivenciado na plenitude, né? Porque quer dizer que, quando não há disciplina, você imagina o trabalho espírita sem disciplina. As obras das casas espíritas sem disciplina são bagunçadas.
A casa espírita que não tem disciplina, ela é uma bagunça. Não estou aqui falando mal de nenhuma casa, mas todos nós já frequentamos várias casas. E às vezes a gente vê casa que é super organizada e funciona muito bem a coisa. E outras casas você vê que tem uma energia maravilhosa e que falta logística, precisaria organizar melhor para que o trabalho pudesse ser mais produtivo, atingir mais pessoas e maiores necessidades. Olha como a Federação aqui mineira, ela arremata aqui, ó. Deixei por último aqui, ó. O Cristo nos adverte: não podemos pretender tirar o argueiro dos olhos de nossos irmãos, se temos em nossos olhos a trave que nos cega, dificultando-nos a caminhada. Quer dizer, a indulgência é isso, né? É o ter um sentimento fraternal pelo próximo incondicional, né? Quando ele fala que necessitamos cultivar com nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes, significa que não é porque aquela pessoa tenha cometido atitudes censuráveis que eu vou deixar de ter um sentimento fraternal para com ela. Eu vou ter um sentimento fraternal para com ela, apesar dos seus vícios, das suas quedas, e de suas indisciplinas. Ou seja, é um sentimento incondicional. Então, quer dizer que, como nós sempre temos uma dificuldade, e é muito difícil definir a palavra amor, né? Você concorda, Nando, que é difícil? É difícil, e remontando aí as suas palavras, a memória dessa passagem com o Chico, com o Emmanuel, a gente entende que o Chico foi muito disciplinado. Ele realmente foi, porque no planejamento estava que ele ia psicografar uns 46 livros, e ele psicografou mais de 500. Então, além de ele ser disciplinado, ele tinha mais alguma coisa. Ele sempre foi indulgente, amoroso. Então, ele tinha o Emmanuel como alguém que era seu mentor espiritual, o seu guia, a sua referência espiritual, mas ele tinha, né, no coração Jesus como aquele que que tinha também essas qualidades todas, né? Jesus era muito disciplinado, chamava realmente a atenção de todos nós. Essa passagem aí, do final do texto aí que o professor trouxe, demonstra isso, né? Que a gente precisa ter todas essas nuances, que é necessário a disciplina. Jesus realmente ensinava, nos chamava a atenção, né? Dava as broncas necessárias para nós, mas ao mesmo tempo ele era amoroso, mas ao mesmo tempo ele era indulgente, ele tinha misericórdia, né? Então veja que o Chico demonstra muito isso também nos seus exemplos, né? Ele é um seguidor, né, do Cristo, e o quanto isso foi bom, porque a recomendação do Emmanuel firmou o Chico, e depois o trabalho do Chico trouxe a fortaleza do amor de Jesus que ele cultivou no coração dele e nas suas obras, nos seus exemplos para com o próximo, né? Então, como é importante a gente a Madre Teresa de Calcutá, sempre eu também repito um monte de coisa aqui, professor, porque se são coisas boas, a gente tem que repetir, para ficar até gravado em nós mesmos, né? E aí, Madre Teresa deixa lá o convento lá e vai para as ruas, e aí são milhares de pessoas que ela atende, né? Sempre com muito amor e sempre com muita disciplina. Ela Perguntam a ela, mas como que a senhora consegue ajudar tanta gente? Ela falou, um por um, focando em um por um, né? Isso é disciplina. Focado em um por um, aí o atendimento é o amor. Então, veja que interessante, né, professor? Então, eu toquei na palavra amor,
porque realmente é difícil a gente conceituar a palavra amor, porque a cada dia que a gente vai vivendo, e espíritas que somos, parece que a vida nos coloca até várias situações diferenciadas para que a gente dê o real testemunho mesmo, para que a gente se pergunte, para que nos perguntemos a nós próprios se somos realmente espíritas na acepção literal da palavra, porque os testemunhos são colocados no nosso caminho, né? Tipo assim, você é espírita, então toma essa aí e me fala alguma coisa, não é? Então, é, assim, o fundamento do espiritismo, o fundamento, a pedra principal do espiritismo é o amor. E só que é difícil a gente conceituar a palavra amor, porque várias situações que nós vivemos, que nos levam a precisar solucionar problemas, a interpretar situações, a gente vai vendo que o amor ele tem várias expressões diferentes nos fazem enxergar a presença do amor. E isso é muito interessante porque eu acho que nós vamos viver muitos anos e vamos ainda estar enxergando em N situações diferentes as diferenciadas expressões do amor. Então, nós nunca vamos conseguir conceituar a palavra amor na plenitude do seu potencial, porque a própria indulgência, aqui nós estamos batendo esse papo aqui com os nossos ouvintes, e a própria indulgência agora me vem aqui a inspiração que a própria indulgência é mais uma expressão de amor, né? É uma outra nuance do amor. Tem mais um trechinho aqui da Federação Mineira que ele diz assim: a indulgência nos leva, quando preciso, a esclarecer ao outrem sem magoar ou ferir, e a compreender as deficiências de todos sem pruridos de falsa superioridade. O que é mais amor do que isso? Você ter. Porque às vezes a pessoa precisa de um aconselhamento, precisa de uma palavra de orientação, e a vida te colocou próximo dessa pessoa para que você seja o professor, para que você seja o orientador, né? Para que você seja um discípulo do Cristo, passando para ela uma orientação que está implícita ou explícita no Evangelho. Só que na hora de dar o esclarecimento, se a gente não medir as nossas palavras, nós podemos magoar as pessoas, nós podemos ferir as pessoas. Então, aquela lição perde o sentido, porque ela vai fazer mais mal do que bem. Quando eu magoo a pessoa, eu digo para ela. Então, esse negócio da gente às vezes fala, não, eu falo todas as verdades. Não, a questão não é falar a verdade ou mentira. Claro que a gente tem que falar a verdade, mas precisa saber a maneira de falar a verdade para não causar um mal maior, porque senão você tira a pessoa da ignorância e leva ela para a depressão. Então, quer dizer, então, isso também está na conta da indulgência. Está na conta da indulgência como uma outra expressão do amor. É o que me parece muito inspirador esse capítulo de hoje, viu, Nando? O Emmanuel sempre com essa sabedoria, né, de fazer a gente. é, ele acende aquela luzinha do alerta, né, para a gente ficar esperto, tá? E isso é bom, porque às vezes algum outro forma de texto, às vezes como trazem para nós às vezes uma mensagem, né? Ela não tem essa objetividade que às vezes a gente vê no Emmanuel, a clareza, né? Ele traz com clareza, com objetividade, ele não tem rodeios, né?
E, então é muito bom isso. O Emmanuel realmente é muito bom nisso. E mais ainda, né? Bom, a gente vai dar uma pausa aqui para um momento de prece, de oração e de vibrações. É um momento que a gente pede para ir você reservar um copo de água, qualquer recipiente aí que você queira colocar uma água, e durante o momento que você estiver ouvindo ou assistindo esse programa, né, nós vamos, no caso, receber, né, dos benfeitores espirituais. Eu tenho até o nome aqui de uma pessoa, professor, lá da Inglaterra, que eu vou ver se eu consigo aqui pegar nas minhas anotações aqui no celular, que ela pediu prece para nós lá, né, desde lá da Inglaterra, e é a Silene lá de Londres. Ela está pedindo vibrações para a dona Amélia Collins, que está passando por um momento difícil, né, de descontrole. Então, Silene, com certeza, no momento que você enviou essa mensagem para a rádio, para a TV, os benfeitores já entraram, já se acionaram para, né, levar essas vibrações para a dona Amélia, tá bom? Então a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações. E vamos pedir então para o professor Luiz nos conduzir nesse momento de prece com as suas palavras e que possamos nos guiar por suas palavras e vibrarmos para cada um de nós e para, como a Cileide colocou lá de Londres, também outras pessoas que nós possamos lembrar e vibrar nesse instante. Vamos lá então, professor, para a prece. Muito bem, então, vamos pedir para nossos irmãos que estão nos acompanhando nesse momento, pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior, pedir que amansem seus corações, que fiquem tranquilos e que pensem em Jesus, né? Vamos fechando os nossos olhos e mentalizando com os nossos olhos interiores a imagem amorosa de Jesus, a imagem amorosa da Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, e a presença do Pai Celestial. Que nesse momento possam chegar até nós os nossos irmãos trabalhadores da espiritualidade, que sempre estão conosco nos ajudando, as nossas queridas servas e os nossos queridos servos de Maria, trabalhadores abnegados do Instituto Maria de Nazaré, as equipes de trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, as equipes de trabalho da enfermeira Sheila, né? Enfim, todas as equipes de trabalho aqui, dos nossos trabalhadores da Fundação Espírita André Luiz, e que possam sintonizar todos os nossos ouvintes, onde quer que estejam, derramando as maiores e melhores bênçãos de paz, amor e luz, para que os nossos ouvintes sejam alcançados por esse momento especial, por esse momento em que falamos da indulgência, lembrando o Evangelho de Lucas, Lucas 5, Lucas capítulo 5, versículos de 27 a 32, quando Jesus diz: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Então, nosso querido Mestre, modelo e guia Senhor Jesus, nós que estamos na seara do Espiritismo, conhecemos nossa condição de trabalhadores da última hora, conhecemos a nossa condição da necessidade evolutiva de sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Nós somos aqueles que precisam de médico porque não somos sadios. Temos os nossos passados de erros
Então precisamos de Ti, Mestre Jesus. Precisamos de Ti para a nossa real e verdadeira conversão. Pedimos assim, então, Mestre Divino, Mãe Santíssima, derrama sobre nós os lenitivos do mundo espiritual, do plano espiritual, para que a nossa conversão seja sincera, seja real e possamos ajudar todos aqueles que passarem por nossos caminhos. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigado aí, professor Luiz, pelas palavras na condução deste momento de prece de oração, de vibrações. E agora que a gente quer dar um recadinho aqui para você participar do Clube Amigos da Boa Nova, que é dessa maneira é que a gente consegue sustentar esse trabalho com a sua doação de sócio ou as doações espontâneas. Olha, para falar com o clube, tem o telefone 0800 12 018 38, que é a ligação gratuita para todo o Brasil. Tem o 11 2458 3214, que é fixo para a região de São Paulo, aqui, Grande São Paulo. E desculpe, o WhatsApp, né, que é esse meio de comunicação internacional, que você pode falar aí pelo seu smartphone. É o 11 97261 0272. Eu falei a palavra Pix, né? É porque esse mesmo número foi escolhido para o Pix. Isso mesmo. Eu vou repetir o número: 97261 0272. Faça um Pix aí, não é? E durante o programa, e você estará ajudando essa obra de divulgação do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, do bem. Muito bem, professor. Vamos retornar aos comentários, né? Nesse texto do Emmanuel do livro Hoje, né? Da psicografia do Chico, que fala sobre pensarmos nisso, né? Pensarmos nessas todas as situações cotidianas que momentos e oportunidades que a gente deixa fugir, né? Que se perder através dos nossos dedos, de a gente poder aí estar é, usando da indulgência para com o próximo, né? Dessa empatia que a gente pode usar para com o próximo. Às vezes um tiquinho de escuta é uma forma da gente trabalhar essa indulgência, porque a pessoa vai sair mais feliz, mais alegre, de saber que foi entendida ou que foi ouvida, né, que foi acalentada pela atenção que às vezes a gente precisa dar para o próximo, né, professor Luiz? Perfeitamente, Nando. Quando você estava falando do Pix, dos meios pelos quais as pessoas podem ajudar o trabalho da Rádio Boa Nova, lembrar que dos destaques que Emmanuel faz nessa lição de hoje é a menção que ele diz no tocante às dificuldades do próximo, né? As dificuldades do próximo deveriam ser exatamente o imã a nos aproximar dos necessitados. Como no caso da Fundação Espírita André Luiz, as Casas André Luiz, né, nós temos, salvo engano, 1.700 pessoas que são tratadas. Agora aqui não me ocorre o número, a proporcionalidade desse número, mas são tratamentos de muitos necessitados e que a Casas André Luiz depende de ajuda das pessoas, de donativos, de que as pessoas colaborem para que ela possa fazer esse trabalho. É, Devem ser custos, eu imagino, enormes, né? Custos gigantescos, e as Casas André Luiz vem fazendo isso há décadas, sempre contando com a benevolência e a indulgência de pessoas que entendem as dificuldades do próximo, assim como o Emmanuel fala nessa lição, né, da necessidade
de nós entendermos as dificuldades do próximo e, através da indulgência, colocar um farol sobre essas pessoas, para lhes aquecer, para lhes iluminar o caminho, para lhes dar um rumo. Num outro trecho, o Emmanuel fala das dificuldades do próximo e exemplifica os gemidos dos enfermos. Então, os gemidos dos enfermos são uma representação que a gente pode ouvir os gemidos dos enfermos, mas a gente não está ainda sentindo a dor dos enfermos. A gente está ouvindo os gemidos deles, mas os gemidos deles são consequência de uma dor que eles sentem. Então, nós ouvimos somente a representação da dor, mas sequer temos ideia do tamanho da dor. O gemido só mostra que ele está tendo uma dor, mas nós não temos a dor que ele tem, né? E aí, o Emmanuel, você vê num texto curto, ele articulou tantas ideias que desse texto, Nando, daria para escrever um livro, daria para tirar um livro desse texto, porque daí ele fala que eu pense da doença do outro em mim. Então, quando eu pensar em colocar a bota do outro no meu pé, aí eu vou entender o que é a dor de um calo. Aí eu vou entender o que é a dor de uma unha encravada. Quer dizer, ele faz três aqui apontamentos. Entender as dificuldades do próximo, escutar os gemidos do enfermo e sentir a doença do outro em mim. É muito profundo, porque ele tá exatamente modelando o que Jesus queria que a gente aprendesse. Eu me colocar no lugar do outro, eu me colocar a serviço do outro, porque ainda é pouco, porque é como eu falei, eu não estou sentindo a dor do outro, eu estou só imaginando a dor do outro. Então, nesse sentido, Nando, ele deu outros exemplos. O embriagado na via pública precisa de um ombro amigo. Então, diz assim, não, ele está embriagado, ele bebeu muito, deixa ele ficar aí, né? É a primeira expressão natural do cotidiano. Mas por que ele está embriagado? Por que ele bebeu muito? O que é que será que está acontecendo na vida dessa pessoa que levou ele a essa queda tão grande, né? A irmã irrefletida, Emmanuel fala isso, a irmã irrefletida, a luta do homem correto para o sustento da sua casa, né? O irmão obsidiado que a gente encontra no caminho e dele foge, né? Não fossem as casas espíritas, né? As cidades estariam com obsessões coletivas. Então, e por fim, né? E por fim, uma coisa que eu sempre gosto de falar, desde quando nós fazíamos o portal do amanhã todos juntos, que nós falávamos às vezes uma palavra que eu dou no momento certo para a pessoa certa, eu lhe salvo a vida. Eu salvo a vida de alguém com uma palavra. Então, quando a gente abandona uma conversa porque não está tendo paciência de ouvir aquela pessoa e o seu lamento, estamos agindo com falta de indulgência. Eu preciso ouvir, eu preciso ter paciência, porque em algum momento eu vou ter a oportunidade de colocar a palavra certa e salvar o dia daquela pessoa, ou, quem sabe, salvar a sua vida. Então, gratidão pela oportunidade desse texto de hoje. Viu, Nando? Gratidão nossa, professor, por disponibilizar o seu tempo aí, estar conosco, e agradecer a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, esperando você no próximo programa Alvorada, e até lá. Tchau, professor, fala tchau aí para nós. Tchau, tchau. Tchau, Nando, tchau, ouvintes e telespectadores, beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amor.
Aqui, Alvorada, com Nando Garcia.